coordenação do Edivaldo. E agora quem vai dar umas breves palavras, né? Nossa querida Miriam, representante da AMA, Associação Mãe África. Então, Miriam, está com você. Boa tarde a todos. Eu já estava aqui em conversa com alguns, né? Eu sou a presidente da AMA. A AMA, ela tem uma gestão muito simplificada. Eu sou a presidente, Márcia Pini, que está em Rondônia. Eu estou no Tocantins, Márcia Pini, em Rondônia. Acompanha a diretoria. E Marília Rocha, que está em Santa Catarina, e a outra diretora. Então, vejam que nós, na AMA, nós escolhemos o Brasil, né? Um no Tocantins, outro em Rondônia, outro em Santa Catarina. Essa foi uma forma que nós encontramos de fazer funcionar a AMA. Sobretudo porque... O som está baixo? Tem que ver aí o som de... O som aí. Tá bom agora, Caetana? Então, essa foi uma forma que nós encontramos de viabilizar a AMA. A AMA, desde o princípio, ela tem uma causa pela qual ela trabalha. Nós nascemos, a AMA, Associação Mãe África, nós nascemos no âmbito da obra de Fabiane de Cristo. Quando a AMA foi criada, nós criamos a AMA, que nós somos sócias fundadoras, juntamente com outros importantes colaboradores. Existia lá naquele momento, no final de 2010, começo dos anos 2010, né? Havia um sentimento na obra de Fabiano de que nós precisávamos, dentro da obra, termos ações voltadas para a África flagelada. O Lar Fabiane de Cristo já ia lá com seus 50 anos de vida, tinha um trabalho no Brasil consolidado, havia desenvolvido todo um modelo de trabalho social, havia contribuído enormemente, inclusive, para o Sistema Único, para a assistência social. E, naquele momento, dentro da obra de Fabiano, existia esse desejo sincero de que nós pudéssemos colaborar com a África de alguma forma. E, naquele momento, o presidente do lar, que era Jorge Cerqueira, ele ia a trabalho em Angola. E lá em Angola, em contato com um grupo de trabalhadores lá espíritas, né, coordenados pela Amélia, nós, então, juntamos essas duas coisas, né? O desejo sincero das pessoas de colaborar, desenvolvendo tecnologia social que pudesse ser replicada na África, e nós, então, nos juntamos. Nós nos juntamos, essas pessoas lá de Angola conosco, que estávamos aqui no Brasil, e então a AMA, ela foi criada. Por isso ela se chama Associação Mãe África. Nós, então, temos sócios fundadores da Associação Mãe África, na AMA, então, lá de Angola, são pessoas que estão lá em Angola. E temos associados fundadores que estão aqui no Brasil, que naquele momento estavam vocacionados para essa causa do próximo que estivesse na situação mais vulnerável. Com o passar do tempo, né, nós percebemos que nós só podemos dar um passo tão grande assim quando nós temos pernas para isso, né? Nós podemos ter desejo de fazer milhões de coisas. Se nós não estivermos devidamente em condições, preparados, dificilmente nós faremos isso. Então, a AMA decidiu desenvolver tecnologia social aqui no Brasil, de forma que nós estivéssemos fortalecidos e tivéssemos um conjunto de ações que nos dessem Deixamos de ouvir a Miriam. Isso, não estamos ouvindo a Miriam. É porque alguém fechou meu microfone aí. Não sei onde eu parei. Pois bem, nós então na AMA, nós entendemos que era preciso então que nós tivéssemos, né, todo um arcabouço de conhecimento
que nos permitisse chegar lá com propostas efetivas, né? Que não basta só desejar, a gente precisa construir os meios e as condições. E nesse meio tempo, nesse caminho, Edivaldo sempre foi um parceiro importantíssimo. Como vocês sabem, é um grande conhecedor da área da assistência social. Ele sempre foi um grande colaborador. E desde o princípio, quando nós desenvolvíamos tecnologia social para o Lar Fabiano de Cristo, nós tivemos a oportunidade de viajar por quase todo o Brasil, nós fomos construindo, então, para a AMA, as condições para que agora nós pudéssemos estar realizando esse trabalho que nesse momento estamos aqui, não é? Que nós pudéssemos, então, ter condições, inclusive um corpo de colaboradores, de técnicos, né, de pessoas que estão sintonizadas, afinizadas com o trabalho, de forma que a gente possa ter, por exemplo, os nossos laboratórios espalhados pelo Brasil todo, né? Então, a AMA, nesse momento em que a gente constrói por meio da internet essas ligações todas e ela se fortalece na construção de um conhecimento que, para os propósitos originais da AMA, é de absoluta importância, porque a gente tem consciência de que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a gente aporta lá na África, porque os nossos, inclusive, fundadores, esperam por isso, que um dia a gente possa chegar lá, levando uma tecnologia, levando um conhecimento, levando experiências positivas que possam ajudá-los a romper o ciclo, né, da vulnerabilidade, do risco, da pobreza, da miséria, da fome e de tudo que decorre disso. Então, para nós é muito importante o que a gente está vivendo aqui. Eu agradeço, eu como presidente da AMA, agradeço especialmente a Edivaldo, que tem sido sempre um colaborador, um amigo particular, um amigo da família, um amigo da nossa casa, né? E, ao mesmo tempo, junto com tudo isso, o Instituto Socioeducativo Fabiano de Cristo, que também foi criado no âmbito da obra de Fabiano, em Colinas do Tocantins, como um parceiro estratégico da AMA, né, que também, desde a sua criação, caminha junto com a AMA, para que a gente consiga, de fato, né, construir possibilidades. Eu penso que, quando as portas se fecham, o que a gente precisa, na verdade, é possibilidade. E, sendo possível, a gente desenvolve em si mesmo aquilo que a gente chama de boa vontade. E todos os caminhos acabam por surgir para que a gente faça o que precisa ser feito. Eu agradeço, então, a todos vocês que estão aqui, todos que chegaram à AMA, por diversos caminhos e diversas circunstâncias, diversas situações, por aqueles que eu conheço pessoalmente e aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecer. Deixo um abraço especial para a Lucinha, que esteve conosco. Eu tenho um carinho imenso por ela. Abraço todos vocês, abraçando a Lucinha. Espero que ela volte, que ela retorne ao Tocantins, para esse calor abrasador que nós temos aqui. Esse calor derretedor. Né, Lucinha? E que a gente continue aqui juntos, né? Construindo para nós um caminho em que possamos ser cada vez mais efetivos naquilo que é a nossa proposta de trabalho. A AMA está aí, desenvolvendo tecnologia social, abraçando a todos e agradecendo a todos, porque estamos todos juntos, porque sinto que somos, na verdade, uma grande família. Muito obrigada a todos e que a gente prossiga assim, juntinhos. Certo, Edivaldo Roberto de Oliveira? Certo, Vivi? O calor que eu senti aí foi o calor do seu coração e do coração de toda a sua família e de toda a família da Casa Espírita Lar Fabiano de Cristo, que nos acolheu com muito, muito calor do coração. E continua no nosso coração, Lucinha. O seu trabalho foi tão importante que até hoje ele utilizo parte daquilo que você trabalhou conosco. Até hoje, hein? 20 anos. São poucos dias. Sólido. Né? Não é só carinho, não. É competência, é seriedade, é profissionalismo. Né? É tudo isso que a gente vê nesse mosaico que eu tenho aqui diante de mim. Pessoas competentes, comprometidas, né? Pessoas que querem fazer algo
para que a sua vida não passe em branco. Né? São muitas Miriam, essa que é a verdade. Miriam, posso fazer uma pergunta? Pode. O projeto de você no AMA, vocês não têm nenhuma ligação com a Fraternidade Sem Fronteira? Um não ajuda o outro? São projetos independentes? Aonde que a gente se conectou com a Fraternidade Sem Fronteiras? Nós, da AMA, desenvolvemos para o Lar Fabiana de Cristo diversas estratégias, certo? E uma das estratégias nós testamos como piloto em Belo Horizonte, certo? E junto conosco estava o SER, certo? O Instituto SER, que é coordenado pelo Júlio, e que trabalha junto com o Haroldo, que trabalha também junto com o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, certo? E aí nós conhecemos o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, porque isso não começou hoje. Tem muitos anos que a gente, sabe, nós estamos nesse trabalho. E eles também. Mas nós da AMA não tínhamos, lá naquele momento, condição de auxiliá-los, senão indicando pessoas como colaboradoras, né, padrinhos, certo? Porque eles estavam no trabalho de desenvolver uma tecnologia lá. E nós estávamos no momento em que estávamos construindo tecnologia para a própria AMA, para que nós pudéssemos, num momento futuro, também termos um trabalho lá, que pode até ser conjunto, e eu acredito até que possa sê-lo, sabe, Ermelina? Que possa sê-lo. Eu não consigo enxergar as pessoas mais desconectadas, embora distantes uma das outras geograficamente, mas desconectado é impossível, certo? Então, nós conhecemos muito o trabalho deles, muito, muito mesmo. Fizemos algumas coisas juntos, mas muito pontual, tá? Hoje, a AMA tem como meta, né, desenvolver sua própria tecnologia. Isso passa por esse momento que nós estamos vivendo, né? Pelos cursos, pelos seminários. Nós fizemos muita coisa antes disso que estamos aqui. Tivemos muitos colaboradores importantes, como, por exemplo, a Eliana Lasmar, né? Que teve uma colaboração importante no grupo, o Iris se lembra bem dela. E a gente vem, ao longo do tempo, se fortalecendo e construindo bases, né? Para que a gente possa ir até lá. Por exemplo, eu entendo que o projeto de vida, por exemplo, é uma grande experiência para que a gente chegue na África. Tá? Eu enxergo dessa forma. Quando nós estamos lidando com situações limites aí no Rio de Janeiro, junto com esses jovens em situação de remissão, nós estamos efetivamente construindo bases para que a gente possa chegar na África. Esse é o meu entendimento. Mais uma pergunta? Pode ficar à vontade. Não sei como é que é aí. Por causa do horário da professora Abigail, desculpa. Então, pronto. Mas num outro momento, quem quiser alguma pergunta... Vivi, eu acho que é bom passar para o Iris, né? Isso. Iris... Oi, o Iris é assistente social, Iris Virgulino, assistente social, e ele vai, como mediador, né? Acho que vai apresentar a nossa professora, a doutora Abigail. Vamos lá, Iris? Eduardo, acho que tem que liberar o microfone do Iris. Continua bloqueado o microfone do Iris. E agora? Sim, ok. Então tá, boa tarde a todos. Bom, grande alegria, uma satisfação estarmos aqui nesta tarde linda de quinta-feira. Esse trabalho online, essas lives, já passa a ser o novo normal de trabalho em função, lógico, da pandemia.
mas nesta tarde é com muita alegria que nós estamos aqui participando e com essa agradável missão de apresentar a professora Abigail Silvestre Torres neste momento. Quero dizer, mostrar para vocês que a minha apresentação nesse momento, ela começa mostrando o livro da professora Abigail. Acho que dá para pegar um pouquinho aí, né? É um livro que tem como título Convívio, Convivência e Proteção Social, entre relações, reconhecimentos e política pública. Quero dizer que este exemplar aqui é único, porque ele está autografado para mim. Foi quando ela esteve aqui no Rio, em abril de 2018, e num seminário que o Edivaldo organizou, e participou como convidada, nós estivemos lá e adquirimos o livro com uma dedicatória muito carinhosa. A professora Abigail Silvestre Torres, que é da PUC de São Paulo, e aí eu me reservo, né, a ser breve para aproveitar o máximo da sua fala, e eu quero destacar que este livro que eu me referi há pouco, ele surge no desdobramento da tese de doutorado da professora Abigail, que aconteceu em 2013. Quero destacar que o título de tese de doutorado na PUC de São Paulo teve como título Segurança de Convívio e de Convivência, Direito de Proteção na Assistência Social. Assim sendo, a gente já percebe, né, que a linha de trabalho, as preocupações da professora Abigail, como assistente e na sua formação, está intimamente ligado a essa questão das relações da convivência. A propósito, cabe ler, e aí não é nenhuma indiscrição, porque está na tese dela de doutorado, a dedicatória que a professora Abigail fez na sua tese de doutorado, quando ela coloca assim: aos meus pais, pela presença amorosa que produz em mim autoconfiança e sentimento de proteção. Então, assim, ao destacar essa dedicatória que ela faz aos pais, a gente quer mensurar a sensibilidade, o reconhecimento, o carinho que ela tem pela família e, consequentemente, pela sociedade e pela comunidade. E, em meio, assim, para a gente concluir essa apresentação, eu queria destacar também que nós estamos, hoje, nessa atividade que vai falar de convivência social e proteção, estamos, assim, com um marco, segunda grande atividade do laboratório, que está aí numa fase ainda embrionária, eu diria até que nem embrionária, né? Mas é um laboratório da assistência social, que o Edivaldo está capitaneando, está nos agregando, e nós temos a satisfação de participar dessa empreitada, desse laboratório de estudo, que, na verdade, é um espaço de reflexão, de pesquisa teórica e prática, e temos absoluta convicção que, no dia de hoje, mais um importante degrau desse laboratório está sendo construído. E para que nós possamos, então, assim, passar a palavra para a professora, nós queríamos destacar, né, que na nossa primeira atividade de estudo, nós recebemos o professor Arthur Viana Ferreira, e foi baseado naquele texto dele, que está aqui também à minha mão, toda a pedagogia social, e naquela oportunidade também interessante, porque conseguimos, assim, observar, tanto no texto, né, que lemos, quanto na apresentação do professor, da importância da gente trabalhar a questão da convivência no seu aspecto profundo, teórico, mas, sobretudo, quando isso chega na nossa realidade sobre hoje, a gente percebe
percebe o quanto é importante que a gente consiga esses elementos da pedagogia, da convivência, como está lá no texto. E lembrando sempre, né, que esse trabalho do professor Arthur, ele o fez baseado no pesquisador e pedagogo catalão Jesus Jares, que também trabalhava, foi o grande precursor da pedagogia da convivência. Bom, e no professora Abigail, né, ela traz também muitos elementos dessa pedagogia da convivência. Então, quero agradecer mais uma vez, dizer à professora Abigail do nosso carinho aqui do Rio para com ela. Queremos que ela tenha assim, uma inspiração nesse momento, além do seu grande conhecimento, e que depois nós possamos assim dialogar, trocar ideias sobre o que ela vai trazer para nós nessa tarde. Obrigado, e professora Abigail, seja bem-vinda com um grande carinho. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas queridas aqui presentes, né? Queria agradecer muito ao Iris por essa generosidade toda, né? Acolhedora, me emocionou. Eu quase digo para você, ô Iris, devia falar isso no final, né? Porque agora eu já estou meio mexida, assim. Então, eu queria agradecer muito, agradecer ao professor Edivaldo pela abertura, né, desse espaço de diálogo. O professor Edivaldo também sempre muito acolhedor, muito valorizando, estimulando, né, esse diálogo. Então, queria agradecer essa oportunidade. Eu vou, então, fazer uma exposição, tentar, nessa primeira etapa, deixar claro alguns elementos que são fundantes, né, desta construção da convivência como segurança de proteção no SUAS, né? Dizer que esse trabalho é fruto de um pool de profissionais, né? Foi um trabalho de campo que foi coordenado por mim e pela psicóloga Maria Júlia Azevedo, numa consultoria que fizemos à época para o Ministério de Desenvolvimento Social, né? Foram 2 anos de trabalho, mas a gente contou com uma equipe de profissionais, especialistas, em diferentes áreas, né? Uma delas está aqui no grupo, que é a Lucelena Nilson, a Xê, psicóloga, psicodramatista, né? Atuou há muito tempo no SEMPEC, em todo o debate do socioeducativo, trabalhou muito tempo na educação, e aí a gente foi contando com essas profissionais que construíram a atenção na assistência social, construíram a história do trabalho socioeducativo na década de 80, 90, e aí essa transição, essa passagem que a gente faz para discutir a convivência como segurança e como uma especialidade do SUAS, né? Então, que distinções no processo histórico de consolidação dessa política a gente foi criando, né? Quais foram as especificidades. Então, vou fazer tentar ser breve, organizada, para depois a gente conversar e aí sim vocês explorarem aquilo que não ficou claro, né? Que porventura não tenha sido ou que seja mais o foco de interesse de vocês. Então, lembrar que é em 2004, né, quando se aprova a Política Nacional de Assistência Social, que este conceito de segurança é incorporado no Sistema Único de Assistência Social. Isso era uma pesquisa, um debate que já vinha sendo feito pelo núcleo aqui da PUC de São Paulo, né, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social, NEPSAS, coordenado pela professora Aldaís Esposati, já na década de 90. O núcleo já tinha construído esse conceito de seguranças. E aí, em 2004, isso é incorporado na política de assistência social, numa perspectiva de se entender a política de assistência social não como uma política de natureza intersetorial ou transversal a outras políticas, mas como uma política que tinha uma especificidade de proteção, ela tinha uma responsabilidade própria
E é essa a ideia das seguranças que também constrói a tipificação em seguida, né? Então, os resultados dos serviços estão associados a essas seguranças. Então, tem seguranças do campo material, que são a segurança de sobrevivência, que tem a ver com benefícios, e as seguranças do campo relacional, segurança de acolhida, de convivência e de autonomia, né? Que são as 3 seguranças do campo relacional. Então, quando a gente começou a discutir essa questão, nós partimos de um reconhecimento. E o primeiro reconhecimento, que foi ponto de partida do nosso debate, foi pensar que a desigualdade brasileira, né, ela não é expressa somente no acesso à renda. Ela é expressa e ela se configura num conjunto de vivências que torna as pessoas desiguais, submetidas, subalternizadas, humilhadas cotidianamente e que, portanto, para falar em desigualdade social no Brasil, não é suficiente a gente falar de renda. Inclusive porque há questões e há vivências que, independente da renda, a pessoa viverá a humilhação de ser tratada como um ser inferior, ou pela sua vivência de sexualidade, ou pela cor da sua pele, ou pelo sotaque de onde ela vem, enfim. Então, há uma sociedade construída numa hierarquia muito rígida e que se traveste, uma hierarquia que se traveste numa ideia de meritocracia. Então, é uma sociedade muito hierárquica e que se baseia no discurso de que se as pessoas se esforçarem, se as pessoas se dedicarem, elas vencem a desigualdade com um pouco de esforço. E aí pega um outro exemplo, né, de quem se destaca dentre os desiguais, ignorando às vezes, inclusive, as oportunidades que as pessoas têm para se desenvolver, justamente para dizer olha, veja, essa pessoa, né, é uma médica, né, a Werneck, uma mulher negra criada na favela no Rio e que é médica, né, mas ignora as possibilidades, as oportunidades, os acessos, né, que as pessoas precisam ter para conseguir chegar a essa condição. Então, quando a gente começou a discutir essa questão da desigualdade, e não só tendo as referências da produção europeia, mas se baseando na produção nacional, entendemos que o debate sobre o capitalismo de forma mais ampla, as macro categorias de análise do capitalismo não era suficiente para explicar a barbárie nacional. A expressão da desigualdade no Brasil, ela é muito intensa, inclusive porque nós não somos pobres, né? Então, nós somos um país com muitas riquezas e com muita apropriação privada da riqueza pública. Então, nesse sentido, a gente começou a trabalhar principalmente com um autor que chama Gessé Souza, né? E o Gessé tem uma produção que fala da ralé brasileira, e a expressão que ele usa é provocativa, sim, que é para dizer das formas de tratamento ou das formas de não reconhecimento das pessoas que as torna tão desigual e traz uma marca cotidiana desse sofrimento, né? E usamos uma outra construção que é da professora Bader Savaia, que coordena um núcleo de psicologia da PUC de São Paulo e que usa uma categoria que chama sofrimento ético-político, para expressar que a desigualdade, né, gera um sofrimento, viver a desigualdade gera um sofrimento que é do campo ético, porque tem a ver com valores, com o modo de tomar algumas pessoas como inferiores a outras, mas tem a ver também com questões políticas, porque tem a ver com a preocupação da sustentação do poder. A desigualdade não é uma questão ocasional, ela tem uma intencionalidade, ela é alimentada, ela é produzida pela sociedade brasileira e pela relação entre Estado e sociedade
porque ela legitima vários grupos dentro da sociedade, várias relações de poder na sociedade. Então, a partir disso, e pensando, portanto, na intervenção de uma política pública de proteção, é uma política que lida, portanto, com as expressões da desigualdade. Um esforço, então, de alargar o debate da assistência social para além da discussão de transferência de renda, então que a gente olhasse para expressões de desigualdade, de vulnerabilidade, de desproteção, para além da questão de renda. E aí, nesse sentido, nós construímos, então, uma formulação, né? Naquele momento, nós construímos uma formulação com a expressão de vulnerabilidade relacional. Então, nós dissemos, a política de assistência social, como política pública, vai lidar com uma demanda, e essa demanda se expressa em relações que tornam as pessoas mais desiguais. Essas relações podem ser no campo das relações afetivas, pessoais, familiares. Então, a gente tem uma série de violações, violências, subalternidades, intolerâncias, conflitos que são gerados no âmbito familiar, né, e são vividos intensamente no âmbito familiar. Mas nós temos também expressão dessa desigualdade sendo vivida nos territórios das cidades. Os territórios são desiguais e nos territórios também se expressam violências, desigualdades, desproteções relacionais, e essas desigualdades também são vividas nos serviços públicos, né? A depender das relações que se estabelecem nos serviços públicos, os serviços, ao invés de proteger as pessoas ou de entregar o direito que elas têm por condição de nascimento no país, né? O direito de receber. Então, ao invés de prestar o serviço que é direito, para ser mais precisa, as pessoas são maltratadas, são destratadas, são ignoradas, são abandonadas, são negligenciadas pelos serviços públicos. Então, as formas de tratamento, de humilhação social, de desprezo pela dor do outro, de tornar invisível o sofrimento do outro, ou de desqualificar a presença do outro na sociedade, são expressão dessa desigualdade que pode se dar nos mais diferentes campos, nas relações familiares, nas relações territoriais e nas relações nos serviços públicos. E aí, quando a gente fez essa elaboração, a gente conseguiu configurar um campo de vulnerabilidades que a gente alcançou identificar naquele momento. Então, nós falamos de situações de conflito, de abandono, de isolamento social, de confinamento, de apartação de territórios, de violências, de preconceito e discriminação. Então, nós fomos configurando determinadas formas de relação que vão produzindo a redução, a submissão, mas a gente buscou qualificar como é que essas relações se estabelecem, exemplificar como essas relações se estabelecem, justamente para permitir que elas sejam identificadas, facilmente identificadas, no processo de trabalho dentro da política de assistência social, para que a gente consiga identificar esses processos históricos de produção de subalternidade como uma demanda de assistência social, para além de perguntar quantas pessoas trabalham, quanto cada um ganha, né, se tem dinheiro para pagar as contas, que a gente consiga indagar do sofrimento que decorre dessas vivências. Tá? Então, esse foi o primeiro movimento que a gente fez, que era para identificar a demanda. Uma vez identificadas essas demandas, e nós buscamos conceituar, essa elaboração que eu estou falando, ela está presente num documento que chama Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Tá? Esse é o primeiro documento que a gente fez para a política de assistência social, que é publicado em 2013, e o material levantado nesse documento é que depois é sistematizado na minha tese de doutorado. Mas a primeira elaboração é esse documento, ele está disponível na internet, ele é de fácil acesso. Ele sofreu uma
nova diagramação, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Vocês podem ver talvez uma publicação de 2017, mas é o mesmo material. Então, quando a gente configurou essas situações, a gente pensou em que trabalho que se faz para combater essa desigualdade. Então, nós começamos a discutir a metodologia de intervenção para lidar com essas desproteções, essas desigualdades que se expressam nas relações. Para fazer isso, a gente trabalhou muito baseado num autor que chama Jorge La Roça, que é um educador catalão e que fala muito da vivência e do aprendizado pela experiência. E associamos a elaboração do Jorge La Roça a algumas afirmativas que estavam presentes na elaboração do Pichon-Rivière, porque o Pichon-Rivière dizia, na sua elaboração ao discutir na teoria de vínculos, ele dizia que não há nada que as pessoas tenham vivido, as experiências de sofrimento, de desigualdade que as pessoas tenham vivido, elas podem ser superadas quando as pessoas vivem experiências de reconhecimento, de valorização. Então, ele coloca a possibilidade de aprendizagem de novas relações pelas formas de tratamento. Com isso, então, e a partir do diálogo, especialmente com a professora Aldaís Sposati, neste momento, que foi após o campo, a gente fez a primeira rodada de análise com ela, nós chegamos a uma formulação que está presente no documento, que é, no SUAS, a segurança de convivência é método de trabalho para gerar vínculos sociais como resultado desta intervenção. De modo que nós começamos a discutir a metodologia de intervenção, primeiro, distinguindo-a do trabalho na educação, né? Então, o trabalho na assistência social não é um trabalho de educação não formal, é um trabalho voltado para produzir um determinado tipo de relação que protege as pessoas, a vivência de relações que combatem as experiências de desqualificação, de subordinação. Então, nesse sentido, nós temos ferramentas que podem ser do campo do esporte, da cultura, da arte, as ferramentas para acessar as pessoas, né? E para lidar com essas desproteções são as estratégias, de modo que as oficinas, o grupo são as estratégias. O que a gente está trabalhando mesmo são as relações por meio dessas estratégias. Então, a gente começou a discutir que tipo de intervenções seriam essas, né? E nos inspiramos na discussão dos grupos, do trabalho com grupos, né? Mas, essencialmente, fomos numa direção de dizer: convivência não é um discurso, a gente não dá aula de convivência, a gente vive relações, né, que tragam uma outra forma de tratamento entre as pessoas. Então, nós começamos a insistir que os trabalhadores e trabalhadoras de todos os serviços do SUAS, isso também é uma outra questão, quando a gente começou a discutir convivência, nós começamos a discutir que isso é um resultado esperado de todos os serviços do SUAS, não somente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o PAIF, o PAEF, trabalho com medida socioeducativa, serviço de acolhimento, todos os serviços visam a convivência. O serviço de convivência é um serviço especializado, mas todos os demais visam a convivência como resultado. Então, a gente começou a pensar nessas práticas e repensar essas práticas também. Nós começamos, então, a reorientar a metodologia de intervenção, né, e pensar em ferramentas para esta metodologia de intervenção que favorecesse, especialmente, experimentar, ter a experiência da forma de tratamento que
respeita as pessoas, que valoriza as pessoas. Então, a capacidade dos profissionais de identificarem situações de racismo dentro do grupo, situações de machismo, situações de violência, né, para lidar com elas. Então, frente a isso, nós começamos, então, a fazer um percurso que é identificar relações que desprotegem e intervir nelas para gerar relações que protegem. E aí nós começamos a dialogar sobre os vínculos. E o que são vínculos, o que são relações que podemos afirmar que protegem as pessoas. E aí a gente se inspirou num autor alemão, um filósofo alemão, que chama Axel Honneth. E o Axel Honneth faz um debate, especialmente no início da década de 1990, quando se intensificam os movimentos migratórios na Europa. Ele faz um debate sobre a luta moral pelo reconhecimento. Ele diz: as pessoas querem ser valorizadas nas suas características, elas querem poder afirmar a sua subjetividade, a sua singularidade. E aí ele vai estudar um debate que o Hegel já vinha fazendo, e coloca em diálogo com um outro autor, que é o Winnicott, que é um psiquiatra e que trabalhou muito com a primeira infância. E ao fazer essas leituras, né, o Axel Honneth era, nesse período, né, era orientando do Habermas, que é um filósofo da Escola de Frankfurt. Logo depois, o Honneth assumiu a direção da Escola de Frankfurt, e a Escola de Frankfurt tem uma tradição de justamente desenvolver uma filosofia crítica olhando para os conflitos contemporâneos. Então, havia uma forte preocupação com a eclosão, né, toda a ebulição da Europa, vários conflitos, há até na cinematografia vários registros sobre isso, os conflitos na escola, né, a violência contra crianças muçulmanas, forte violência contra crianças orientais, chineses, os africanos, né? Então, muito debate sobre essa ebulição da Europa. E aí ele desenvolve essa teoria, né, a teoria do reconhecimento, que, em síntese, analisa 3 padrões de relação. E ele coloca esses 3 padrões de relação como relações que valorizam, reconhecem e estimulam as pessoas para o seu desenvolvimento. Um primeiro padrão de reconhecimento que ele coloca é justamente as relações familiares. Ele diz: as relações familiares e afetivas são relações que transmitem à pessoa, produzem à pessoa uma sensação de autoconfiança. Pessoas que são amadas por quem elas amam são pessoas que se sentem autoconfiantes, né? São pessoas que sabem que elas são importantes para quem elas amam e, portanto, é fundamental que as pessoas tenham essa experiência de ser amada nas suas relações afetivas. Sejam elas suas relações familiares, sejam elas aquelas relações de amizade que a gente escolhe ter, né? E que, portanto, pressupõe reciprocidade. Um outro padrão de relações que ele coloca são as relações com os serviços públicos. Ele diz: as relações com os serviços públicos produzem na pessoa, a depender da forma que ela é atendida, se ela é atendida como uma cidadã, como uma pessoa, se ela não sofre nenhuma discriminação, se suas necessidades são atendidas, se o processo de trabalho reconhece essa pessoa, ela tem uma vivência do autorrespeito, tá? Eu vou escrever aqui depois, tá, Cris? No intervalinho, eu escrevo direitinho o nome dele, do Axel Honneth. A Cristina está pedindo para eu escrever, eu ponho no chat em seguida. E aí, então,
ele fala que essa experiência do serviço público, de ser tratado como qualquer pessoa da cidade, ser acolhido nas suas dores, né? E saber que o serviço público tem uma responsabilidade sobre elas, é a experiência de autorrespeito. Então, relações afetivas produzem autoconfiança, relações com serviços públicos produzem autorrespeito. E o terceiro padrão de relações que ele analisa são as relações na sociedade como um todo. E aí ele diz que na relação social mais ampla, as pessoas querem ser respeitadas nas suas características, na sua religiosidade, no seu sotaque, na forma de estar no mundo, na roupa que usa, na sua individualidade. Então ele diz, as pessoas têm desejo de serem estimadas, de serem admiradas pelas outras pessoas. Então, ele fala de que isso gera na pessoa um sentimento de estima social. O Axel Honneth não fala de autoestima, porque ele diz que o princípio de autoestima que partimos é uma ideia de uma força de dentro para fora. Ele fala, não há autoestima que resista ao desrespeito coletivo. Então, ele fala de uma estima social, é o olhar do outro que nos valoriza, né? O jeito, por exemplo, que o Iris falou comigo no início, o jeito que ele me acolheu, o jeito que ele foi me reconhecendo coletivamente, vai gerando em mim uma estima social, né? Eu me sinto uma pessoa mais importante porque o jeito que o Iris me acolheu foi de quem valoriza a minha trajetória, tá? Então, é desse sentimento que ele fala. E aí ele diz, quando esses sentimentos não existem, ou quando a pessoa não experimentou essas vivências, o inverso acontece. Então, quem não tem o afeto da sua família, vive a sensação de abandono, né? Vive a sensação de maus tratos. Quem não tem o respeito dos serviços públicos, né? Não tem o reconhecimento do serviço público, se sente injustiçado, desrespeitado, né? Quem na sociedade é desqualificado, humilhado o tempo inteiro, se sente inferior, isso fere a sua integridade, isso fere a sua honra, né? Então, quando ele fala dessas relações, isso... Ai, obrigada, Juliane. Quando ele fala dessas relações, isso coloca, então, uma pauta para o trabalho no SUAS. Se o nosso objetivo é fortalecer vínculos e se reconhecemos que as relações protegem, que a proteção advém de uma relação de respeito, e se reconhecemos que a nossa sociedade ela produz a experiência da desqualificação, da subordinação, da subalternidade, então tem uma pauta para o trabalho social, porque a gente faz um trabalho para fortalecer vínculos familiares e assegurar que a pessoa viva essa experiência de ser amada nas relações familiares. A gente não obriga ninguém a amar ninguém, mas se porventura, quando uma pessoa não tem a experiência de viver essa relação familiar respeitosa, de bem-querer, de afeto, a gente cria a oportunidade dela viver isso numa outra família, né? A gente cria a oportunidade dela viver isso numa família substituta, numa família guardiã, alargamos as relações de amizade das pessoas via os serviços, né? Então, essa é uma forma de trabalho nosso. Se ela tem uma experiência de desrespeito, de desvalorização nos serviços públicos, nós criamos, por meio das redes da relação intersetorial, nós criamos uma ressignificação desta relação dela dentro dos serviços públicos. Nós debatemos isso nas nossas redes, né? Nós debatemos as formas de tratamento, as formas de atenção que os diferentes serviços públicos têm. E nós debatemos com a sociedade como um todo que práticas que desqualificam e subordinam as pessoas são intoleráveis na sociedade. Então, nós fazemos um trabalho de defesa de direitos, nós fazemos um trabalho de comunicação de direitos, de mobilização social em torno de direitos,
várias experiências que nós temos de campanhas de combate ao trabalho infantil, de combate à violência contra a criança, de combate à violência contra a mulher, de combate ao racismo. Então, são formas da assistência social se colocar, junto com outras políticas públicas, na indução de outros padrões de relação dentro da sociedade. De modo que, portanto, esta trajetória, né, este processo ao lidar com a segurança de convivência oferta, no nosso entendimento, uma nova pauta para o trabalho social. Uma pauta que, de certo modo, a gente já desenvolvia em tempos idos. Entretanto, a partir de 2004, nós colocamos esta pauta como a característica central dos serviços. Porque em outros momentos, né, eu tenho 30 anos de assistência social, comecei na assistência social em 88, então em outros momentos do trabalho da assistência social, nós até desenvolvíamos ações nessa direção, mas elas visavam outros resultados, ou elas visavam a inclusão no mundo do trabalho, a geração de renda, o sucesso na escola. Então a gente tinha essas ferramentas, só que elas estavam voltadas a produzir um outro tipo de resposta. A partir de 2004, nós começamos a discutir que essa é a nossa resposta. Fortalecer relações, assegurar proteção, combater desigualdade, ter um lugar dentro das políticas públicas em que há especialistas lidando com isso, é o lugar da assistência social. Então, a segurança de convivência adensa esses debates sobre o trabalho social no SUAS a partir de então, né? Depois a gente vai tendo outros desdobramentos, né? Agora mesmo, acabei de sair de uma live que a Dirce Koga estava falando sobre a identificação de relações nos territórios, como é que a gente cartografa relações, né? Como é que cartografa a experiência da vivência da desigualdade, né? E, para terminar, eu queria dizer que, especialmente neste momento, essa questão ela é muito estratégica para nós e ela é muito preciosa da gente não perder isso de vista, porque a gente percebeu que no momento de intensificação da desigualdade decorrente da pandemia, nós percebemos que o SUAS ficou muito reduzido como sistema público, muito limitado à proteção material. E porque, inclusive, nós nos deparamos com a intensidade, né, que significou o nível de vulnerabilidade da sobrevivência humana neste período. Né? Então, que requereu muitas pessoas se mobilizando para arrecadar alimentos, arrecadar materiais de limpeza, etc. Então, isso foi um movimento muito amplo, aconteceu também dentro do Estado, dentro do poder público, mas as questões decorrentes da vivência da pandemia que afetam as relações, como as questões de violência que se intensificaram, as vivências de racismo que se intensificaram, a violência contra as mulheres, a violência contra crianças, abandono de idosos, foram todas questões que praticamente o SUAS não tem intervido neste período. É quase que uma constatação como se fosse jornalismo, né? Então aumentou. Sim, mas a gente tem uma intervenção e serviços especializados para lidar com essas questões. Então, no tempo da pandemia, essa é uma questão muito importante para nós, porque a gente não estava preparado para não poder encontrar as pessoas ou para não poder atendê-las presencialmente. Né? Eu, particularmente, entendo que não houve recomendação das autoridades de saúde para que nós não atendêssemos as pessoas. Houve recomendação das autoridades de saúde para que não houvesse aglomeração de pessoas. Então, as medidas de afastamento social não são medidas de abandono das pessoas. Né? Então, isso é um debate ainda dentro do sistema que a gente precisa fazer, mas que a gente percebe, e pela trajetória, né, de vocês, pelo que vocês vão falando, mas a gente percebe que
várias organizações sociais que estão localizadas dentro dos territórios, os movimentos sociais que estão dentro dos territórios, tiveram mais presença nesse momento do que os organismos do Estado. Isso já é uma tradição em determinados territórios, mas olhando para a convivência, é mais importante neste momento a gente ter isso em mente também, né? Então, não sei se eu consegui ser clara e objetiva, eu não sou normalmente, então estou fazendo um esforço grande de não abrir muitos exemplos, etc., mas só para dar uma síntese, um resumo do que é a concepção, para aí, então, a partir do que não ficou claro, vocês poderem me interpelar, e aí a gente desenvolvendo um pouco mais. Obrigada. Devolver a palavra ao Íris. Vivi? Devolver a palavra ao Íris. Está dando para ouvir? Estou falando. Oi, oi. Alô, Íris? Sim, está ouvindo? Por favor, a palavra está com você. Tá bom. Nós queremos, neste momento, já anunciar a todos no nosso grupo para que já tenham encaminhado algumas questões, algumas dúvidas, observações. E nós queremos não apenas fazer uma indagação, mas gostaríamos apenas de frisar alguns pontos pela professora Abigail. E eu queria fazer um destaque muito breve. A última vez que nós fizemos o trabalho, né, sobre a pedagogia com o professor, de lá para cá, nesse inteirinho, quantos acontecimentos ocorreram, e dentre eles, vamos aí destacar a questão do racismo lá nos Estados Unidos, e que todo mundo acabou se envolvendo nessa questão. E é fundamental, assim, em ponto de vista do serviço social, e a professora traz isso de uma maneira muito clara, que nós possamos entender efetivamente o papel do nosso SUAS. Aqui no município, em um determinado momento da pandemia, nós tivemos assim dificuldade de lidar com os CREAs, porque eles estavam entendendo que eram para também se manterem em isolamento e não atenderem a comunidade mais vulnerável. Então, assim, todas as ações, resoluções, portarias, tivemos que trabalhar muito isso. E que a gente possa assim, fechar e devolver a palavra para o Edivaldo, queria chamar a atenção a isso, que é importante que nós, assistentes sociais, vamos nos revestir desse sentimento de pertencimento com a comunidade, sobretudo com os mais vulneráveis, e que é preciso que a gente estabeleça mesmo esse papel de intervenção. Fiquei muito curioso, e depois vou procurar saber melhor, essas reflexões da cartografia que a professora Yoga está trabalhando por aí, o Torres também falou. Então, está aí aberto aí para algumas questões, e a palavra aí está... Agora, por favor, Edivaldo. Eu só queria situar eles, porque você falou no município, mas não disse qual. O município que o Íris trabalha é Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele está na proteção social. Ele está lidando com a proteção social de alta complexidade, de média complexidade. E conosco está um outro município, a Fábia, que é da Coordenadoria de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. E aqui, Íris, foi ao contrário. Fábia é testemunha disso. A orientação dada pela Edilene, pela Fábia, na coordenadoria, Íris, aqui no município, foi ao contrário. O CREAS, que trabalha com os adolescentes em medidas socioeducativas, a juíza que os colocou na medida em meio aberto, os liberou dos compromissos pautados no cumprimento da medida. Mas o CREAS não parou. O CREAS encontrou formas e maneiras, aqui no município do Rio, de acompanhar a distância. E aí, o projeto de vida, a equipe
a Caetana, a Ana Cláudia, que está aqui, nós continuamos acompanhando. Foi diferente. Eu quero fazer essa ressalva para que fique claro que isso foi um episódio do município de Duque de Caxias, para mostrar que, do outro lado, um outro município tomou outra iniciativa, outra direção. Nós fizemos há uma semana, agora, nessa semana, uma reunião virtual para discutir os casos de um CREAS, o Simone de Beauvoir, aqui que pega a área do centro do Rio de Janeiro. Ok? Eu devolvo ao Íris para que ele medie aí as perguntas que vão ser feitas, tá bom? Íris? Tem que abrir o microfone do Íris. Agora? Sim, Sim. então. Então, pois bem, nós gostaríamos, então, de aproveitar o máximo aí da exposição da professora e algum aí que já surgiu. Alguém que... pode ser uma pergunta verbal, né? Não vai ser por escrito, não, né? Bom, a pessoa solicita. Alguma? Ou quem quiser colocar no chat também, alguma pergunta. Uhum. Acho que enquanto a gente vai aguardando, eu vou fazer um comentário sobre essa questão que o Íris colocou e esse dilema, né, da essencialidade do SUAS e de como é que a gente se porta, né, ante essa questão da essencialidade. Cumprimentar aqui a Fábia, né, por esse trabalho na proteção especial, que é tão, na verdade, tão desafiante. Congelou? Que nesse momento da pandemia, a questão do racismo estrutural do Brasil, né? E como Está congelando, nós estamos escutando. Acho que é um problema na conexão dela. Acho que caiu. Bom, Edivaldo, você falou da experiência, acho que a gente eu não estou conseguindo escutar. Eu disse, Fábia, que eu contrapus o que aconteceu. Sim, isso eu escutei. Que, de fato, a gente tem tido um resultado muito positivo. Ontem a gente teve supervisão com 2 CREAs de Santa Cruz, que estão fazendo um trabalho excelente via telefone, WhatsApp. Está até mais intenso do que antes. A gente está tendo muito mais contato, fazendo estudo de caso com algumas situações, né? E o que a professora falou foi muito significativo, né? Porque essa convivência é se importar com o outro, né? Então, acho que a gente teve esse toque aqui no município do Rio, rapidamente a coordenação, junto com o juizado, como o Edivaldo falou, né? Fez uma estratégia de teletrabalho, mesmo a gente estando com os CREAs, com bastante baixas, né? Muitos CREAs trabalhando com 3 profissionais, muita gente com teletrabalho. A gente conseguiu dar esse valor que a professora falou aí, né? Valorizar o jovem como uma pessoa que merece um reconhecimento. Às vezes, vão falar no telefone, e aí, está tudo bem com você? Isso já muda tudo, né? Muito boa fala aí. Caiu meu sinal, né? Rapidinho aqui. Opa. Caiu meu sinal. Aí, Abigail, você estava...
você estava falando. Retome aí, por favor. Isso, então. Eu estava comentando, né, essa questão que o Iris colocou de como ganhou densidade maior no debate público a questão do racismo. Né? E é fundamental no SUAS, essa é uma pauta, por incrível que pareça, ela é uma pauta recente, ela não orientou anteriormente, assim, deliberadamente, vários debates no SUAS, mas mais recentemente, cerca de 5, 6 anos, essa discussão começou a ganhar mais densidade, especialmente olhando para a condição das mulheres negras, que é o maior público do SUAS, né? Então, nesse sentido, acho que é uma oportunidade muito importante da gente ganhar o debate coletivo, ter uma maior capacidade de comunicação sobre essas expressões cotidianas de racismo que muitas vezes não são entendidas como tal, são inclusive banalizadas, né? Há um autor, o Adilson Moreira, né, que fala de uma estratégia, uma ferramenta para a preservação de práticas racistas do Brasil, que ele chama de racismo recreativo, né? Que é a brincadeira, é o divertimento, com piadas de mau gosto ou com a exposição de pessoas negras, usando as pessoas negras para humilhar e virar, então, objeto de brincadeira coletiva. Né? A gente vê muito isso nos programas televisivos, a gente vê muito isso, às vezes até numa tentativa de parecer mais próximo das pessoas, um jeito, um linguajar que humilha as pessoas e pela característica da sua pele, pela densidade do seu cabelo. Então, isso é uma questão muito presente na sociedade brasileira e que precisa ser combatida, e não basta só a gente buscar não ser racista, né? O debate que tem sido feito é que a gente tem que ter práticas antirracistas, porque da brincadeira supostamente inofensiva até a morte dos meninos negros é uma relação que vai estruturando a sociedade brasileira, e aí a gente tem esse grupo, que é o grupo que mais morre no Brasil, né? Vocês vivem em territórios de conflito, né? A gente aqui em São Paulo também vive em territórios de conflito, sabe o que é isso. Eu queria também comentar, a partir até do que a Fábia estava falando, que eu peguei o finalzinho, de dizer, então, que o SUAS está bastante desafiado a repensar suas práticas de trabalho, a repensar suas intervenções, de modo a manter o vínculo de continuidade. O SUAS, desde 2004, e mais especificamente em 2009, com a tipificação dos serviços, o SUAS foi fortalecendo essa ideia de serviços continuados, e não mais trabalhar por projetos, por programas, mas ter uma continuidade de atenção. Essa é a principal característica de uma política pública, né? Uma política de Estado. É ela ter uma continuidade, uma expectativa de continuidade independente de governo. E aí, portanto, ao longo da pandemia, nós vivemos esse debate, né? Eu própria faço parte de uma frente nacional, né, de organizações e ativistas, que é a Frente Nacional em Defesa do SUAS. Faço parte de uma equipe técnica, né, da Frente Nacional, e a gente escreveu vários informes, vários textos para orientar os trabalhadores e trabalhadoras para manter a intervenção, ainda que não fosse nos moldes anteriores, né? Mas ter uma presença de proteção. Essa questão que a Fábia está colocando é muito importante, demonstrar o real interesse pela vivência das pessoas, pelo que elas estão sofrendo, né? Há uma filósofa alemã, que viveu, né, os impactos do Holocausto, que é a Hannah Arendt, e a Hannah Arendt, ela tem uma fala, uma reflexão que ela coloca que a dor, independente da sua intensidade, ela pode ser ressignificada e ela pode ser superada se ela puder ser narrada. É fundamental que as pessoas possam narrar o sofrimento que elas estão vivendo. Sofrimento de abandono, sofrimento de incerteza, de insegurança,
né? O medo da morte, a vivência da morte, né? A perda de pessoas. Então, nesse sentido, o genuíno interesse em saber como as pessoas estão, ainda que seja a partir de uma ligação, mas indagar das pessoas como elas estão, e elas saberem que a ligação do profissional é por esta razão, né? Este movimento, este ato, essa proatividade de proteção estabelece vínculo com o serviço, é fundamental, né? Então, são dessas sutilezas, mas não sutilezas espontâneas. A gente está falando de sutilezas que produzem encontros, e que deliberadamente são feitas assim, são planejadas para produzir encontro, para produzir reconhecimento, para produzir vínculo com o serviço. Então, por isso que a gente fala que não são discursos, são atitudes, né? Até o professor Paulo Freire fala muito disso, né? A prática pedagógica é uma prática em ato, né? De modo que chega um momento que a gente não precisa discursar, nossa prática é tão potente, né, que a gente não precisa falar da nossa prática, a gente age em conformidade com aquilo que a gente apregoa, né? Então, acho que essa experiência de estar presente como proteção para vincular o serviço é uma das características desse trabalho que lida com relações de sofrimento, né? Oi. Nós temos mais 3 minutos para um comentário ou uma pergunta para a professora Abigail, tá? Então deixa eu fazer um comentário. Depois eu pergunto. Não, Caetano, pode perguntar, Caetano, por favor. Caetano, eu sou capaz. Obrigada, querido. Professora Abigail, boa tarde. Eu sou Caetana, sou colaboradora da AMA e também eu participo de outros grupos junto com o Edivaldo, ele que me arrastou para isso, né? Estou no grupo também aí. E como a gente faz esse trabalho com os jovens, com famílias, né? Dentro desse contexto que foi colocado aí, como podemos ressignificar essas situações de vulnerabilidade para a gente torná-la a convivência protetiva através dessa experiência que você trouxe, segundo a visão do Jorge Ló, esqueci o sobrenome dele, através da experiência, a importância dela para esse momento. Ok. Eu pus o nome aqui, tá, Caetana? Jorge La Roça, o nome dele. Você já tinha colocado. Acho que tem alguns processos que são muito importantes, né, nesse trabalho que protege e reconhece, né, nessa intervenção que protege e reconhece. Primeiro é realmente criar, né, situações, vivências que permitam que as pessoas experimentem, né? Experimente a valorização, experimente a ideia, né, de reconhecer o que as pessoas... Muitas experiências que são, principalmente com adolescentes em medidas socioeducativas, né, que ao invés de se restringirem ou se prenderem ao ato infracional, né, e ver a capacidade de criação, a poesia, a arte, a beleza, né, várias habilidades, competências que os meninos têm, e é pela valorização da potência dos meninos que se ressignifica essa trajetória, essa aproximação com situações de violência, né? Então, tem um campo que tem a ver com valorizar as potências e a resistência, né, nesse cotidiano. Tem a ver com criar vivências grupais, né, que estejam voltadas mesmo para lidar com conflito por meio de diálogo. Nós desaprendemos na sociedade brasileira a conversar e dialogar com pessoas que pensam diferente de nós. Nós vivemos recentemente um arrivismo político muito grande e isso se expandiu para as nossas relações cotidianas, de modo que nós nos tornamos intolerantes
com pessoas que pensam diferente da gente, né? Todo mundo teve aí alguma relação familiar que foi fragilizada, né? Teve gente que teve comprometimento das festas de final de ano, né? Não pôde conviver mais com a família do mesmo modo, porque isso demonstra, né, que a gente é visceral, é apaixonado pelas ideias, mas não consegue separar as ideias das pessoas. Então, a gente não desqualifica, não discute, não debate ideias, a gente desqualifica interlocutores. Então, aprender o diálogo é fundamental, né? Aprender a lidar com a diferença e conviver com a diferença, para nós é fundamental. Porque quando a gente só convive entre iguais, a gente vai ficando cada vez mais fundamentalista, né? E cada vez a gente afirma aquilo que a gente já sabe. Novamente, Hannah Arendt fala sobre isso. Ela diz: só é possível olhar o mundo quando a gente vê o mundo com diferentes perspectivas e de diferentes modos. Uma sociedade extremamente diversa como a nossa, há muitas verdades para serem debatidas, né? E há vários caminhos que a gente pode seguir. O fundamental é que a gente tenha a capacidade de ouvir o outro na nossa diferença. Então, criar oportunidades para as pessoas dentro dos serviços viverem, né, essas situações, ressignificarem essas formas de relação, é um aprendizado que o serviço pode ofertar. Mas, acima de tudo, Caetana, a gente tem feito um debate também, que é muito importante que o SUAS seja capaz de produzir informação sobre como vivem as pessoas. No Brasil, se produz uma invisibilidade sobre a desigualdade. E se usa essa expressão de populações invisíveis. Elas não são invisíveis. População em situação de rua é invisível. Nós produzimos um jeito de não olhar para a nossa desigualdade. Tem um autor português que discute a sociologia do cotidiano, José Machado Paz, que ele diz: é um olhar que desolha. A gente olha para não ver. A gente desvia o olhar das pessoas para não ver a desigualdade. Não, a desigualdade no Brasil não é invisível, né? Ela é invisibilizada. Então, a política de assistência social, os serviços, os movimentos sociais, as organizações sociais, fazerem um movimento de tornar visível para a sociedade, denunciar para a sociedade essas situações e demonstrar isso como uma injustiça social é fundamental. E isso a gente faz sistematizando o trabalho, tornando visível o trabalho, mas a gente faz também produzindo espaço de vocalização das pessoas. As pessoas precisam ter espaço para narrar a sua vivência, né? Para falar da sua experiência e ter essa experiência de resistência valorizada. Porque viver nas condições que as pessoas vivem é uma resistência cotidiana. Isso precisa ser valorizado. A gente trabalha com mulheres que estão mantendo sozinhas a sua família, cuidando da sua mãe, do seu filho e da sua neta. Né? São mulheres da minha idade, com mais de 50 anos, elas cuidam dos seus ascendentes e dos seus descendentes. Então, essas mulheres, por vezes, chegam na política de assistência social e, por vezes, ao invés de serem acolhidas e valorizadas, elas recebem uma tarefa adicional. Olha, aí também você vai ter que vir na reunião XY, você não pode faltar em tal coisa. Né? Então, uma atenção para reservar um espaço de valorização da resistência dessas mulheres, né, é fundamental, porque o cuidado na nossa sociedade é um forte papel feminino. Na pandemia, a gente está vendo a condição das mulheres é uma condição mais perversa, né? É mais desigual a situação das mulheres. Então, Caetana, é um pouco esse caminho, sabe? É o caminho de tornar visível com que a gente lida, anunciar, verbalizar o nosso trabalho, mas, acima de tudo, a gente criar no nosso trabalho oportunidades para as pessoas serem tratadas de outro modo.
A humanização do atendimento, o acolhimento no serviço, o reconhecimento da luta cotidiana das pessoas é uma forma de combater essa desigualdade e de fortalecer as pessoas nas relações com outras políticas públicas. Mas a gente também tem que combater o corporativismo, que às vezes termina justificando a atitude de agentes públicos violentos. Então, e eu não estou falando só de violência policial, né? Falando de violências que ocorrem em vários serviços, né? A burocracia excessiva é uma violência também, né? Fazer as pessoas ficarem para lá e para cá para conseguirem acessar um direito é uma violência, né? Para uma política que às vezes é muito sedentária para lidar com pessoas que estão se mobilizando para lá e para cá. Então, alguns desses caminhos a gente foi adensando no debate sobre o trabalho, né? Mas seguramente outros ficam mais visíveis quando a gente fala do trabalho, né? Quando cada um de vocês fala do trabalho, seguramente outros caminhos são visíveis, que são caminhos que estão sendo adensados nessa direção. A nossa preocupação na concepção de convivência, especialmente, é não parecer que isso é um detalhe, é ter claro, e esse é o objetivo do serviço. Lidar com as relações é o objetivo do serviço. Então, essa é uma preocupação nossa, para não parecer, né, que ali é para ocupar o tempo, né, e que o importante mesmo é conseguir um trabalho, né? Inclusive porque o trabalho também é fonte de submissão e de violência, a depender da natureza do trabalho, né? Então, essa é a disputa que a gente está fazendo para alargar o entendimento sobre o que é essa proteção dos SUAS, né? Seguramente quem lida mais com as relações dentro dos SUAS consegue identificar isso mais facilmente, né? Agora, caminhando para as conclusões, a professora falou desse autor, Axel. Aqui está o livro. Tá? O livro. É um livro, como ela bem disse, muito importante. Agora, eu vou pontuar aqui para ir fechando algumas notícias também, né? Quando a professora diz agora, por final, de dar a palavra, criar espaço para que as pessoas falem, a gente tem procurado desenvolver o que a gente chama de roda de conversa. Lá atrás, lá no começo da discussão do SUAS, uma psicóloga, doutora da Federal de Minas Gerais, contribuiu muito para o MDS e trouxe essa proposta que ela própria já vivia, né? A palavra que circula, roda de conversa, é a palavra que não é apropriada. Ela não é apropriada pelo facilitador nem por nenhum dos participantes, né? E toda a palavra é valorizada. Então, esse é um ponto que a gente está trabalhando. A gente depois pode voltar a esse tema. Nós produzimos um roteiro em caráter experimental. Bom, e já linkando a segunda coisa, também a partir da palavra da professora, quando ela fala do nosso trabalho, essa é a ideia do laboratório, que a gente tenha muitos campos experimentais dos nossos trabalhos. Quando eu disse que isso aqui é um trabalho coletivo, é exatamente isso. Nós hoje, eu vou dizer para a Abigail, nós já estamos com alguns campos experimentais de trabalho. Vamos lá, já são quase 10. Temos uma experiência bem-sucedida na Rocinha, com o CRAS, com uma escola pública municipal da primeira infância e uma entidade de assistência social, trabalhando com os de convivência na primeira infância, que aqui no município do Rio de Janeiro, professora, não tem. A prefeitura, por uma série de motivos, não trabalha com a primeira infância. Nós nos apropriamos de pesquisa do MDS sobre isso, né? E contamos com o assessoramento da Lucinha, que é uma pedagoga, para nos ajudar a entender o outro lado da escola, né? Da educação infantil lá, na relação com a escola, né? Temos
a experiência também antiga, que a Denise está aqui, que é uma entidade de assistência social em Niterói, que trabalha junto com a educação formal. Ela mantém uma escola formal, mas tem um trabalho de convivência. Eu quero dizer, Abigail, que essa equipe da Denise, da Rocinho, outros, temos estudado o documento desde a versão original, a concepção da convivência e do vínculo. A equipe tem por hábito supervisão técnica, discussão, construindo conhecimento. Temos também a Miriam, em Colina de Tocantins, com uma experiência que você bem conhece. Temos aqui conosco a Camila, que desenvolve um trabalho em Rondônia, numa entidade de assistência social. Temos agora conosco, mais recentemente, a entidade lá que trabalha com serviço de convivência em Santa Catarina, Florianópolis. E assim vamos acumulando essas experiências que vão chegando, né? Agora, por conta do meu trabalho do mestrado lá dentro da Rocinha, nós temos dialogado também com a proteção socio-religiosa, expressão da professora Maria do Carmo Brant de Carvalho, né? Tentando fazer algumas aproximações, e aqui já temos conosco algumas experiências nesse diálogo, que é aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, uma casa que há muitos anos trabalha com a população do Morro dos Macacos, que é a chamada Sociedade Espírita Jorge, faz um trabalho muito interessante. Uma outra em Niterói, além da Denise, com crianças da primeira infância também. Enfim, então esse trabalho vai num crescendo de diálogo. Agora, eu queria ressaltar um outro ponto, que eu acho, para pontuar esse momento que nós estamos vivendo dentro da AMA, na fala da Miriam. O MDS produziu um documento orientando o reordenamento do serviço de convivência, e depois o município do Rio se apropriou, fez um documento próprio aqui do município. Nesse documento estão elencadas as possibilidades, que chega a uma dezena e tanto, de modalidade de serviço de convivência. E há uma discussão que a professora Abigail tocou, tangenciou, quando ela bem marcou que serviço de convivência não é educação formal, né? Não se confunde com o papel da escola. Há uma questão muito delicada nesse campo, né? Que dialoga proteção social e educação, já que se falou aqui no Prêmio Itaú, eu participei de algumas versões do Prêmio Itaú como avaliador. Em uma delas, premiou-se essa relação entre a escola e a OSC, que trabalha com proteção social. Por quê? Muitas das questões que a professora trouxe, de sofrimento psíquico, de vulnerabilidade relacional, tem um impacto decisivo na performance escolar da criança, no seu aprendizado, ou até na evasão, na questão da defasagem idade séria. Em boa hora, o município do Rio, a educação aqui no Rio, precisou, para evitar confusão, dois conceitos que eu acho magistrais, né? Há uma diferença entre distúrbio de aprendizagem, que, em geral, está na criança, é um problema quase sempre neurológico, de dificuldade de aprendizagem, que não está na criança, não é algo neurológico, né? Tem a ver com aquilo que a professora trouxe ao citar a discoga, né? Tem a ver com o território. E aí nós temos trabalhado com um conceito
de um educador, Nestor Lopes, educabilidade. Educabilidade trata muito dos fatores com os quais a escola tem que lidar, que são da proteção social, mas que não são da escola. E muito dessas questões da proteção social tem a ver com vulnerabilidade relacional e muito menos com vulnerabilidade de renda. Tem muito mais a ver com violência dentro de casa, tem muito mais a ver com o território violento, tem muito mais a ver com a discriminação, porque ele mora num dado território, né? Então, quando a professora fala de uma cartografia, eu acho que isso é muito importante, nós temos trabalhado com isso, né? Então, é fundamental pensar. Bem, vamos parar por aí, só para dizer um pouco, e aí agora apontar o seguinte, né? Olhando para frente, né? Nós tivemos hoje o segundo encontro, teremos um terceiro encontro, esses três formam um conjunto, né? A gente teve a pedagogia da convivência, o olhar de um educador, de um professor, se apoiando numa teoria de um outro pensador da educação e que dialoga, de certa maneira, com o que a professora disse. Porque quando a professora fala, por exemplo, citando Paulo Freire, que não é discurso, mas é em ato, e o próprio documento da concepção ressalta o papel do educador social, do assistente social, do psicólogo, enfim, daquele que está no CRAS, que está na OSC da assistência, que a ele cabe criar vínculo com esse outro que chega ali, para que ele seja mediador de vínculos. É uma relação que está citado lá da Lígia, da Lígia, se eu não estou enganado, quando ela fala do afeto. Então, essa relação nesse espaço de convivência, ela deve ser marcada, como disse o professor Jesus, pelo diálogo, pelo respeito. Se esse profissional não respeita, não dialoga, ele não está criando uma boa convivência em ato. Essa convivência dele maltrata ao ser um bom trato. Então, penso eu que temos aí um material rico. Bom, e o próximo encontro será no dia 23 de julho, né? Vocês vão receber comunicados, né? Caberá a mim o papel de trazer uma visão panorâmica, ampliada, de proteção social versus proteção socio-religiosa, que é o tema da minha dissertação e do livro, que está em pré-lançamento. Eu farei isso acompanhado aí por algumas boas pessoas, uma discussão. E aí, já na sequência, em agosto, nós vamos inaugurar um curso. Nós vamos inaugurar um curso com 3 encontros, né? Com material do MDS, aliás, com 4 encontros, com material recente do MDS, olhando para o educador, olhando para o assistente social, para aquele que trabalha com a criança, que é a data, já depois vamos passar, né? Teremos o encontro inaugural do curso com uma psicóloga, que é a Marília Rocha. Ela vai trazer sua contribuição com esse enfoque que a professora Abigail trouxe e o Arthur, olhar a figura daquele que tem que criar vínculo. Não é? Quer dizer, ele é a pessoa. Eu trabalhei aqui uma categoria da professora Maria Lúcia Martinelli, um texto dela. No nosso trabalho, nós trabalhamos o uso de si. O trabalho se apoia no uso de si. Há profissões que se assentam no uso de si, na sua capacidade de escuta, de diálogo, de respeitar a diferença. Não é? Então, a Marília, em agosto, inaugurando o curso, ela vai trazer essa discussão para que nós nos olhemos, né? Olhemos a nós mesmos como no nosso cotidiano, o quanto
a nossa ação com essa criança, com aquela família, está maltratando, está gerando o que está no documento citado pela professora Abigail Concepção, ela está gerando paixões tristes ou paixões alegres. Né? Às vezes, eu tenho um discurso, como ela disse, mas como eu não vivo em ato, não é? O ato é que maltrata. O discurso é muito bonito, mas é o meu ato, a minha maneira de acolher ou não acolher, que vai ser decisivo. Então, e ainda quero dizer que esses campos experimentais, citados alguns, já na sequência, lá a partir de agosto, né, nós vamos trazer aqui estudo de caso. Nós já temos um belo trabalho feito pela Denise, pela equipe dela, da casa dela está aqui também a Ana, estou vendo a Ana, né? Eles mandaram um belo relato de um trabalho, Abigail, feito na pandemia, uma convivência em ato, mas offline, online, né? E também isso e se transformou num texto que vai para um livro da pedagogia social em breve, né? Enfim, então está aí, dia 23 nós estaremos juntos, né? E eu vou passar o Eduardinho, porque ele tem um recado prático, para que a gente possa concluir. Eduardinho, com você. Oi. Acho que congelou. Está congelado aí. Opa. Eduardo, você quer explicar o que foi isso aí para a gente? Bom, a conexão está um pouco... O que vocês estão vendo aí, né? O que vocês viram é o site em primeira mão, né? Nós estamos lançando o site da AMA. Isso é um esforço de muitos, sobretudo do próprio Eduardinho. Esse site, a semana que vem, ele vai estar no ar em caráter experimental, não é? Ele é um instrumento de diálogo e, por exemplo, esse material, concepção de convivência e vínculo, e outros materiais, eles estarão numa nuvem, e aqueles que aderirem, se tornarem participantes do Laboratório de Assistência Social com foco na convivência, eles vão ter acesso a todo esse material
que a gente quer estudar, quer trabalhar, quer trocar, né? Tá? Então, é material que a gente vai disponibilizar. E aí ele está colocando o tema do dia 23 de julho, nós vamos lançar o livro Proteção Social e Proteção Socio-Religiosa, que está em pré-lançamento. Está aí o contato com a editora, o valor do livro, né? Já podem adquirir o livro na editora CRLV, né? E poder ter acesso ao livro, que será tema do nosso encontro do dia 23. Como eu disse, CRV é a editora. O livro, esse livro não me pertence desde o início, então ele está entregue como conhecimento. Está aí o projeto de vida na Câmara Municipal. E aí, esse livro, o produto do livro será para o projeto de vida. É um fundo que nós estamos criando para manter o projeto de vida. Olha o site aí. Eduardinho, mantém aí um pouquinho. A professora falou na questão da dúvida se trabalha. Olha só, agora, 22 de junho, agora, o Ministério da Cidadania soltou uma nota, uma portaria, orientando as entidades sobre esse caráter excepcional que nós estamos vivendo. Agora, 22 de junho. Quanta dúvida, né? Como trabalhar, as entidades até preocupadas se estavam ferindo algum preceito legal ou não. Agora que saiu, né? Está no site. A semana que vem vai estar disponível no site. Se alguém quiser também, a gente pode encaminhar o link, né? Olha o projeto de vida aí. Olha aí. O que é o projeto de vida? A rede de solidariedade, que é uma grande rede, é um trabalho coletivo em prol da criança e adolescente, né? Nós precisamos olhar essa sociedade. Quando a professora traz o que trouxe, né? Eu me lembrei aqui do Luiz Eduardo Soares, um sociólogo, querido amigo, né? A gente fica pensando, essa criança que está na favela, essa criança negra, essa criança do paraíso, da Rocinha, ela não experimentou isso que foi dito pela professora. Às vezes não é amada em casa, não quer dizer que ela não seja amada, mas às vezes ela não é. Ela não é reconhecida como criança pela sociedade de maneira geral. É uma sociedade adultocêntrica, e porque ela é negra, porque ela é pobre, por isso e aquilo, ela não é reconhecida, não é amada. E esse não reconhecimento que ela tem direito, diz o Luiz Eduardo, coloca na mão dela, não poucas uma arma, para que ela transforme a luta que ela está tendo pelo direito, que lhe é natural, num outro tipo de luta do crime, porque a sociedade primeiro a violentou. Existe um texto que diz assim, antes do genocídio efetivo, dessa matança de criança e adolescente, por bala perdida ou achada, não sei que nome, né? Ela já foi direito à escola, direito à educação, direito à brincadeira. Então, a rede de proteção, a rede de solidariedade e proteção integral à criança vem nessa direção, a grande convocação para que, juntos, nós, aqui e acolá, possamos trabalhar nessa direção. Ok? Obrigado à professora Abigail, com muito carinho, um abraço. Ela já é nossa colaboradora. A AMA tem colaboradores e ela é generosamente uma das colaboradoras. Né? E assim nós vamos encerrando esse nosso encontro.